Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo Bíblico, João 5 verso 14, Nova Versão Transformadora. Introdução. João 5 narra a cura de um homem paralítico há 38 anos no tanque de Betesda, um evento que ocorre em um sábado, levando a um conflito com os líderes religiosos judeus. O versículo 14, foco do nosso estudo, é um encontro posterior de Jesus com um homem curado no templo, onde Jesus oferece uma advertência importante. Este versículo é crucial porque revela que a cura física não é o objetivo final de Jesus, mas sim uma oportunidade para a transformação espiritual e para evitar consequências ainda mais graves do que a doença física. Contexto histórico. O capítulo 5 de João retrata a tensão crescente entre Jesus e os líderes judeus. A cura no sábado, em si, já era uma afronta à interpretação rigorosa da lei sabática que eles praticavam. Além disso, a alegação de Jesus de que Deus era seu pai, meu pai sempre trabalha, e eu também, João 5 verso 17, é vista como blasfêmia, pois se equipara a Deus. O templo, onde Jesus encontra o homem curado, era o centro da vida religiosa judaica, um lugar de culto, e também de debates e julgamentos. A multidão de enfermos esperando cura no tanque de Betesda demonstra a crença popular em intervenções divinas para a cura, ainda que misturada com superstições. A pergunta de Jesus, você gostaria de ser curado? João 5 verso 6, revela uma busca por um desejo genuíno de transformação. O contexto cultural enfatiza a forte ligação entre pecado e sofrimento na mentalidade judaica da época, um tema que Jesus aborda diretamente no versículo 14. Interpretação. João 5 verso 14. Agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Oferece uma visão importante da teologia protestante sobre graça, pecado e consequências. A declaração de Jesus implica que a doença original do homem poderia ter sido uma consequência do pecado, embora não necessariamente pecado pessoal direto. Jesus corrige essa ideia em João 9, versos 1 ao 3. A cura, portanto, é um ato de graça divina, uma oportunidade para uma nova vida. A advertência, deixe de pecar, não sugere que a salvação é conquistada por obras, mas sim que a verdadeira fé em Cristo leva a uma mudança de vida. A frase, nada pior, pode referir-se ao juízo eterno, à separação de Deus, ou a consequências ainda mais dolorosas nesta vida. A teologia protestante enfatiza a necessidade do arrependimento, abandono do pecado, como uma resposta à graça de Deus. A cura física é um sinal da graça de Deus, mas a cura espiritual, a libertação do pecado e suas consequências eternas, é de importância ainda maior. O versículo adverte que, mesmo após recebermos a graça de Deus, persistir no pecado pode levar a consequências mais graves. Ele nos lembra que a fé salvadora resulta em um desejo genuíno de agradar a Deus e evitar o pecado. Para o crente contemporâneo, isso significa que, ao recebermos a graça e o perdão de Cristo, somos chamados a viver uma vida de santidade, buscando a transformação contínua pelo poder do Espírito Santo. Veja as referências em João 8 verso 11. Então Jesus lhe disse, eu também não a condeno. Agora vai e não peque mais. Assim como em João 5 verso 14, Jesus perdoa o pecado neste caso de adultério, e adverte contra a continuação do pecado. Este versículo reforça a ideia de que o perdão de Deus não é uma licença para pecar, mas sim um chamado à transformação. Ele demonstra que a graça divina leva à mudança de comportamento. Romanos 6 versos 1 ao 2, que concluiremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Este versículo de Paulo deixa claro que a graça de Deus não é uma desculpa para o pecado, mas uma força para a santidade. Ele ecoa a advertência de Jesus em João 5 verso 14, ressaltando que a fé salvadora implica uma ruptura com o pecado e uma busca por uma vida de retidão. A comparação de Paulo com morrer para o pecado sublinha a radicalidade da transformação esperada nos crentes.